É algum tipo de afronta ou para vocês o Senado só está fazendo a parte dele em relação ao Supremo Tribunal Federal? Porque esses projetos passam uma série de recados aos ministros do STF, Dávila. Olha, eu vou dar um exemplo concreto. O Congresso Nacional, Senado e Câmara aprovam um projeto que chama Lei das Estatais, para proibir indicação política para as estatais. Então, todos os representantes do povo aprovaram essa lei. Foi sancionada pelo presidente da República. Aí, um mês antes da sua aposentadoria, o ministro Lewandowski, com uma decisão monocrática, disse que essa lei não vale mais. E aí o PT, o dia seguinte, infesta as estatais com as suas indicações políticas. Isto é respeitar o Estado de Direito? Isto é respeitar a autonomia dos poderes? Como é que um parlamento com 513 deputados, 81 senadores, todos eleitos pelo voto popular, mais o presidente da República, aprova uma lei, sanciona uma lei, e aí o ministro, antes de sair, pega uma decisão monocrática e fala, não, agora essa lei não precisa ser cumprida. O que vocês acham? Isso não é abuso de poder? Não é interferir no poder do legislativo? Fábio Piperno, como é que você analisa este caso especificamente? É um bom exemplo porque a lei das estatais foi considerada uma lei importante para, por exemplo, garantir a saúde da Petrobras, né? Depois do esquema do Petrolão e enfim. Quando houve essa decisão, isso gerou uma série de críticas, principalmente daqueles que entendiam que não politizar as estatais era um caminho importante para garantir que elas funcionassem bem. E aí vem uma decisão monocrática derrubando isso, que é justamente o que os senadores buscam com esse projeto. Não permitir mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal tomem essas decisões, um ministro só, que possa mudar completamente tudo. Como é que se analisa? Bom, primeiro eu vou para o exemplo, depois a gente volta para o mérito. Em relação ao fato de que o PT encheu lá de companheiros as estatais, eu não gosto muito dessas nomeações, já falei aqui, para esses conselhos e tal, mas é bom que se diga, vamos agora estabelecer como é que são as coisas. O PT fez o que, por exemplo, o governo passado fazia, o Saxida era de conselho de estatal, o Bento Albuquerque, o ministro das Joias e tal, era de conselho estatal, e aqui em São Paulo, o governador Tarcísio tem um monte de secretários estatais. Então, se é ruim, eu não gosto dessa prática, todo mundo infelizmente faz. Não é que o PT faz, é uma prática corriqueira, infelizmente. Eu já disse aqui que eu sou absolutamente contra essas decisões monocráticas de interesse geral. Então, se, por exemplo, a gente falou aqui várias vezes daqueles casos absurdos de o sujeito vai lá, rouba um chocolate, não sei onde, isso vai parar no STF. Então, primeiro que ele não tinha que um caso desse não tinha que chegar ao STF. Segundo, se chegou, é também insano e absolutamente insensato mobilizar todo o pleno para deliberar sobre uma questão como essa. Agora, Dávila falou a respeito de um tema importante que o Lewandowski, de forma monocrática, chamou a decisão para si, como outras tantas que a gente vê aí, e em relação a isso eu sou contra. Agora, é um absurdo se decidir um assunto tão sensível e importante para toda a sociedade numa votação de 42 segundos, né? Eita, e aí, Gani? Não, essa votação de 42 segundos, Piperno, ela é muito emblemática, porque mostra uma reação do Congresso Nacional à interferência do Supremo Tribunal Federal, que vem ocorrendo pelo menos desde 2015, Piperno. Eu vou aqui abrir uma aspas do novo presidente do Supremo, o Barroso. Veja o que ele diz. Veja o que ele diz. Quando o Congresso não atua e há interesses em jogo, a justiça deve atuar. Vem cá, quem define os interesses em jogo se não o parlamento? Se não o Congresso Nacional? Porque tem pauta que está parada porque não é de interesse da população. A população não se interessa pela legalização do aborto, pela descriminalização das drogas. A população não. A sua minoria barulhenta, sim. A população não, Piperno. A população, ela não... Ela quer o cumprimento da Constituição de 1988 com um marco temporal e também a própria jurisprudência do Supremo em 2009. E esses temas, por uma minoria barulhenta, organizada, de uma esquerda progressista,
consegue contaminar a justiça. Todos os temas são ligados à esquerda, Piperno. E é o Supremo legislando o tempo inteiro, Piperno. Quanto mais a ultradireita se manifesta contra isso... Não é ultradireita, é o Congresso Nacional. É a opinião pública, são setores da imprensa, são setores do judiciário. Não é uma questão de esquerda e direita. Isso aí já passou há muito tempo. Não, mas eu estou falando que a interferência do Supremo já extrapolou os limites de esquerda e direita, mas que há claramente uma pauta ideológica em curso, sem sombra de dúvida. Ou descriminalização de aborto, legalização de drogas e revogação do marco temporal é pauta da direita. Piperno, você quer acrescentar algo? Você estava até citando o Nelson Rodrigues, por quê? Não, que o Nelson Rodrigues, ele interpreta como ninguém o falso moralismo da sociedade brasileira. Aliás, muita gente, por exemplo, que se diz contra o aborto, depois vai lá em clínicas clandestinas de alto padrão para fazer. Eu conheço. Eu gostaria de amarrar todos os assuntos num comentário, mais ou menos, que busca dar um pouco de luz para a nossa audiência para poder tirar algumas conclusões. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mencionou que está uma busca de equilíbrio. Quando você busca o equilíbrio, é que está desequilibrado. Ninguém busca o equilíbrio quando as coisas estão equilibradas. Então partimos da premissa que é um discurso bonito, mas que não reflete a realidade, porque se estivesse equilibrado, ninguém buscaria o equilíbrio. Então, ponto pacífico. A segunda questão, e nós falamos isso ontem, uma lei pode surgir a partir da provocação do próprio Congresso, seja a Câmara de Senado, deputado, ou pelo presidente da República, o Poder Executivo. Se é tão importante, Piperno, o Poder Executivo, que essa minoria barulhenta, como definiu o Alan, foi aquela que votou e a maioria escolheu o presidente da República, por que não é o Executivo que manda a lei para o aborto, a lei para a despenalização de drogas, a lei para o marco temporal? Não mandou nada. Esperou que ou o Supremo se manifeste ou que o Congresso se manifeste. E por último, por que as cortes, em geral, têm sempre números ímpares de juízes? Você tem 1 na primeira instância, 3 na segunda instância, 5 no STF, 5 no STJ e 11 no STF, sendo que às vezes trabalham em 2 comissões de 5. Novamente, ímpar. Por quê? Porque seria ilógico que uma pessoa somente, no caso do Supremo, resolvesse absolutamente tudo. Por isso, monocraticamente, é um risco muito alto. Se não, para que temos os 10? Deixemos 1 e ponto final. Que não aplica a realidade. Esse é o perigo. Fala, Dávila. Não, é verdade. E é só para exemplificar o que o Segre acabou de colocar, esse desequilíbrio entre os poderes, vou pegar os últimos meses. Essa lei das estatais, que foi derrubada por uma decisão monocrática, a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar, disse que antes de se aposentar ela precisa deixar uma marca tal, e colocou essa questão do aborto em votação, também desrespeitando o Congresso, que é um absurdo, só para deixar a marca dela que ela é contrária, tá certo? Terceiro ponto, o marco temporal estava sendo debatido no Congresso, não é que estava nem na gaveta, estava sendo debatido, aliás, tinha sido votado na Câmara, estava sendo debatido no Senado, e o Supremo, de novo, atropela e toma uma decisão sem esperar que a Casa Legislativa decida sobre o assunto. Então é assim, mostra claramente um desequilíbrio de forças. E por último, a decisão desastrosa também do ministro monocrática, do ministro Toffoli, simplesmente anulando tudo que foi feito em relação à Lava Jato. Como se Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo não tivesse nenhum... Ali, ó, ninguém sabe fazer nada direito aqui e está tudo cancelado. Não é assim. A gente vive no Estado de Direito, a gente vive na independência dos poderes, a gente consegue compreender as dificuldades, mas fazer isso em decisão monocrática é de uma arrogância inacreditável. E outra coisa, nós estamos comemorando hoje 35 anos da Constituição. Sim. Daqui a pouco vamos está falar sobre isso. Na Constituição, Evandro, decisão monocrática? Não está na Constituição, nunca esteve na Constituição. Isso foi um poder outorgado pelo próprio Judiciário. Isso não pode acontecer. Agora, Piperno, você é uma pessoa que sempre faz críticas também às decisões monocráticas aqui neste programa. Eu queria entender de você o que te incomoda nessa história, se é justamente o fato do Senado provocar esses movimentos agora. Na verdade, já disse 1 milhão de vezes que eu não gosto dessas decisões monocráticas de caráter mais amplo, né, de interesse mais amplo. Mas só que tem uma coisa, deixando isso de lado, há claramente um movimento revanchista de um Congresso que é
cada vez mais espaçoso. Veja, é um Congresso que ele quer ter o direito de decidir o que é constitucional ou não, está lá no texto. É um Congresso que quer, inclusive, mexer em duração de mandatos de ministros do STF. E é um Congresso que, inclusive, quer extrapolar os seus limites, devorando, inclusive, uma parte do que é a atribuição até mesmo do Executivo. E não vamos esquecer uma coisa, é um Congresso que tem muitos dos seus líderes, e inclusive o maior deles, o Arthur Lira, a Câmara, no caso, né, pensando e falando abertamente, já disse isso várias vezes, em semiparlamentarismo para breve, ou semipresidencialismo, como queiram. Então, vejam, no horizonte deles está exatamente a usurpação de pedaços de nacos dos outros poderes. Esse país é de enlouquecer, porque agora a culpa é do Congresso que está querendo interferir no Supremo, como se o passado e a realidade não existissem. A gente trouxe aqui toneladas, mas toneladas de exemplos aonde o Supremo avançou com o seu poder em cima do Congresso Nacional. Aí há uma reação do Congresso Nacional. Afinal de contas, para cada reação, há também uma contra-reação, certo? Para cada ação há uma reação. E aí, o Congresso está reagindo? Não, aí a culpa é do Congresso que está querendo interferir no Supremo. Piperno, é de enlouquecer, é inverter a lógica das coisas. Veja, o Supremo não só ele interfere no Congresso Nacional, como a gente poderia discutir aqui uma outra frente, de ministros que exercem atividade política, indo no Congresso para fazer lobby contra o voto com comprovação impressa, por exemplo, participando de evento do MST, participando do evento da Uni. É também um movimento revanchista, porque foi não é revanchista, isso é atividade de ministro do Supremo. Que garantiu a democracia. Tem que ter respeito ao cargo, você está na lei, está na Constituição, Piperno. Não pode exercer atividade político-partidária. Não pode exercer atividade político-partidária. Porque a extrema-direita não tem risco de golpe. Isso foi uma narrativa. Então, golpe é o que a gente está fazendo na Constituição, Piperno. Foram, sim, diques que combateram é o que está fazendo na Constituição. Porque os canalhas tentaram um golpe. E o STF e o TSE não, isso já vem muito antes do Bolsonaro. E não foi golpe. A gente já discutiu aqui há muito tempo, Piperno. Foi um passeio, foi um tour pelo Congresso. Ô, Piperno, primeira coisa que esses assuntos que você mencionou, o Congresso tem legítima autoridade para discutir. Sistema de governo, sistema eleitoral, está lá na Constituição. Aliás, é bom a gente lembrar que hoje é o dia de comemorar 35 anos da Constituição brasileira, que foi uma Constituição parlamentarista, era para ser parlamentarismo. Na reta final, não tiveram coragem ou força política para aprovar o parlamentarismo e aí passou o presidencialismo. Mas toda a estrutura de poder da Constituição de 1988 já era uma Constituição parlamentarista. Então, caminhar para o sistema de governo, decidir lei eleitoral, é sim da competência constitucional do Congresso. Ele tem a liberdade de discutir isso. Como é da competência absoluta do Congresso discutir se o ministro do Supremo deve ter mandato ou não. Piperno, deixa eu te fazer uma pergunta. Até o Segredo trouxe esse exemplo aqui no início do programa. Você sabia que durante a pandemia a polícia ficou proibida de subir o morro, né, para combater o tráfico de drogas? Sabe de quem que foi a decisão, Piperno? Supremo Tribunal Federal. Não foi do governador, não, ADPF, Supremo Tribunal Federal. 630. O que talvez tenha aumentado a criminalidade, eu não sei, mas é uma decisão no mínimo, Piperno, inusitada. Aí definem também o piso da enfermagem. Isso é definido pelo Congresso Nacional. Não, aí na canetada, não, tem que acabar o piso da enfermagem, numa decisão monocrática. Então, na prática, quem está governando esse país é o Supremo, Piperno. E o Congresso está querendo botar um limite nisso, sendo influenciado pela opinião pública. Segredo? Eu gostaria primeiro de pedir desculpa àquele que está nos assistindo, porque entre as discussões acaloradas e passionais do Alan Gani e do Fábio Piperno, muitas pessoas não entendem e elas falam depois. Não entendo o que falam porque falam os dois um atrás do outro. Quando a gente coloca paixão na questão, sempre é muito bom.
Mas nenhum dos dois e nenhuma pessoa da audiência vai trocar de opinião pela fala de um ou pela fala do outro. Por isso é muito bom sempre manter a racionalidade, deixar a emoção de lado e argumentar em lugar de brigar os dois. Mas estamos racionais aqui, a gente só bota a racionalidade e paixão. E paixão. Os argumentos são racionais. Nós estamos pelo menos do meu lado. Um congresso revanchista, um congresso que inclusive não tem revanchismo, para cada ação há uma reação. Piperno, não existia essa discussão no passado, Piperno. Se a gente voltar à época, por exemplo, do mensalão, os ministros do Supremo tinham um grande respeito da sociedade. Eu lembro que trabalharam muito bem. Numa consultoria, nessa época, tinha esse grande respeito. Né? Os ministros do Supremo falaram, agora banalizou. Isso é muito sintomático, Piperno. O Congresso revanchista não é nem um pouco revanchista. O que o Congresso está tentando fazer é reequilibrar os poderes. Tanto não é revanchista que o presidente Lula está cooptando esse Congresso como nenhum outro presidente para tentar justamente até a maioria dos votos. Então, assim, essa não é a única agenda. Existem muitas agendas no país. Agora, que é preciso frear, criar um contrapeso a esse avanço do Supremo, o poder exclusivo do Legislativo, de que é quem tem voto para legislar. A Constituição é clara, só pode criar leis no país quem tem voto. E não pode interpretar a lei, distorcer completamente o espírito da lei aprovada no Congresso, quem não tem voto. Não pode. A função do Supremo Tribunal Federal é ser um árbitro, para dizer se aquilo está de acordo ou não com a Constituição. Não é para fazer uma releitura de uma lei que não tem nada a ver com o espírito da lei aprovado no Congresso Nacional. Isso é usurpação de poder. Mas vocês não concordam em nenhum momento que o Congresso queira sim ter mais poder ou esteja exercendo mais poder do que acompanhamos lá atrás, a exemplo do que acontece também com o Supremo Tribunal Federal? Então, o Congresso está tendo mais poder porque quem está abrindo mão do poder é o Executivo. A questão das emendas, você acha que foi o Poder Executivo, aliás, começou muito no governo Bolsonaro, de dar mais poder sobre fatia do orçamento importante para que isso se tornasse as emendas, emenda de relator, tal, para fortalecer o parlamento. O problema na política é quando você dá poder, depois você não tira mais. E o governo Lula vem também dando mais poder, mais um naco nesse orçamento para o Congresso. Ou seja, quem está abrindo mão do seu poder em nome da governabilidade é o Executivo. Não tem nenhuma usurpação de poder, não. Não tem nenhum Congresso revanchista, não tem nada a ver com isso aí. É o jeito que o sistema está cada vez mais se acomodando para se tornar funcional. O que mostra que, além do desequilíbrio entre os poderes, nós temos um parlamentarismo, um presidencialismo disfuncional. 10 segundos para você, secretário. Facinho. Break. Quando tem a gente esse desequilíbrio gerado, a busca do equilíbrio por causa de um desequilíbrio. Não tem revanchismo se alguém não fez alguma coisa que incomodou ao outro. Então, dessa forma, o Congresso tem o poder e o STF está indo atrás desse poder. Isso desequilibra as questões.